Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me glória da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando, coroa da santidade, agora é o Papa Francisco, falando sobre o reino da divina vontade, sobre o triunfo do Imaculado Coração, sobre a era da paz. Então, nós queremos estar, inundados dessa graça de Deus, inundados desse perdão de Deus, dessa força, para pedir, para rezar uma Ave Maria agora para o Papa Francisco, pedindo por ele, pedindo a intercessão do céu para o bem do Papa, para o bem da Igreja, para que Deus possa infundir esse Espírito Santo no coração do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que ele possa ser inundado dessa graça de Deus no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que o Espírito Santo tenha mais que nunca total liberdade para agir no Papa Francisco, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Então vamos rezar a Ave Maria pedindo esse Espírito Santo para o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, Papa Francisco no reino. Mais recentemente, o Papa Francisco deixou claro que ele vê a era chegando, mesmo ensinando que as profecias de Isaías de paz universal se referem a um tempo nesta terra. Mas para onde estamos viajando? Ele diz. Existe um objetivo comum? E qual é esse objetivo? O Senhor nos responde através do profeta Isaías, dizendo: nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações fluirão para ele. E muitos povos virão e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos e que possamos seguir seus caminhos. Conforme Isaías 2, 2, 3. É o que Isaías diz sobre a meta em que estamos viajando. É uma peregrinação universal em direção ao objetivo comum, que no Antigo Testamento é Jerusalém, onde o templo do Senhor se ergue. Pois de lá veio de Jerusalém a revelação da face de Deus e de sua lei. A revelação encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo, e ele, o Verbo, se fez carne. Tornou-se o templo do Senhor. O próprio Jesus se encarnou e tornou-se o templo do Senhor. Ele é o guia e objetivo de nossa peregrinação, da peregrinação de todo o povo de Deus, e à sua luz, os outros povos também podem caminhar em direção ao reino de justiça, em direção ao reino da paz. O profeta continua: baterão as espadas em arados, as lanças em ganchos de poda. Nação não levantará mais a espada contra a nação, e nem aprenderão mais a guerra. Conforme Isaías 2,4, permita-me repetir o que o profeta diz. Ouça com atenção. Baterão as espadas em arados, e as lanças em ganchos de poda. Nação não levantará a espada contra a nação, e nem aprenderão mais a guerra. Mas quando isso ocorrerá? Que dia lindo! Quando as armas forem desmontadas para serem transformadas em ferramentas para o trabalho? Que dia lindo que será! E isso é possível.
Vamos apostar na esperança da paz, e será possível. Então, o nosso Papa Francisco, vocês podem, muitos, vozes, poucas vozes, não é todas as vozes do mundo, não. São pouquíssimas vozes, mas barulhentas, tá? Muito barulhentas mesmo, que vêm falar contra o Papa. Mas o Papa, ele só tem essa esperança porque foi Deus e o Espírito Santo quem deu para ele a mesma esperança que nós, do Fiat Voluntas Tua Brasil, temos. Ele vive inundado em Deus. E quem vive inundado em Deus, vive na paz, vive na esperança, vive na caridade, tem fé. Agora, a pessoa que está inundada no mundo não tem fé. Então, muitos desses rebeldes que estão hoje falando contra o Papa Francisco são pessoas que estão no mundo. Vivem a sua fé baseada no que o mundo mostra, os sinais que o mundo apresenta, e não os sinais que vêm do céu e de dentro da fé e da força da fé. E esses sinais da força da fé são invisíveis, são sobrenaturais e só vêm no coração de quem está aberto à fé. Quem não está aberto à fé não percebe. Não percebe esses sinais da graça de Deus, da esperança, não percebe nada, não vê sinais de fé e de esperança e de amor na terra, só vê trevas, só vê medo, só vê, sabe, é complexo. Quando você ouve essas pessoas, elas trazem todos os tipos de provas que você quiser, elas trazem todo tipo de provas. Elas têm provas para tudo. Olha aqui a notícia contando isso, olha aqui a notícia contando aquilo, olha aqui, nós sabemos que estamos certos, olha, não tem como falar, as profecias estão acontecendo, não tem como, estamos indo numa direção ladeira abaixo, não tem outro caminho a não ser Deus intervir de repente, poderosamente. E aí eles ficam assim, achando que Deus vai vir de repente num dia só e resolver todos os problemas. Não é assim que acontece. Jesus, ele está no barco. Ele está no barco. Ele está na igreja, ele está no barco. Tá? Pode ver a tempestade vir contra nós, mas Jesus está no barco. Ele está apontando para a gente que a gente não tem motivo para desesperar. Ele está no barco. Então, vocês entenderam? O Papa Francisco, ele vê Jesus no barco o tempo todo, vê Nossa Senhora no barco o tempo todo. Então, ele não tem por que duvidar dos sinais que Deus dá da esperança para a gente. Não tem medo de seguir com fé, porque ele vê Jesus no barco. Vê Nossa Senhora orientando ele, continua. E nós que somos os filhos da divina vontade, a gente vê Jesus no barco, a gente vê Nossa Senhora apontando o caminho, ela direcionando a gente para confiar, e todas as provas nós temos, mas as nossas provas são escritos de místicos, são escritos a palavra de Deus, são profecias boas da palavra de Deus, E não, a gente não vai atrás de notícias, a gente não vai atrás de fatos da terra, do mundo. A gente vai atrás do que é material sobrenatural, que veio da esperança de Deus, que nos infundiu, que veio infundir em nós essa esperança. Entendeu? Então, não vão compreender o que a gente fala, vai entrar no ouvido e sair pelo outro, porque eles ficam atrás de fatos. Buscam notícias, buscam respostas no mundo, e essas respostas não são encontradas nas notícias do mundo. Não são encontradas no segredo do ocultamento das trevas aqui da terra. Não estão encontrados aqui. Então, por isso que essas pessoas estão totalmente cegas, por isso que elas não veem a luz no fim do túnel e ficam clamando que venha Jesus resolver, e Jesus já está no barco. Jesus já está apontando a direção em que nós estamos indo. E nós vemos essa direção, nós vemos a luz, eles não veem a luz. Porque eles não estão olhando na direção da luz, eles estão olhando na direção contrária à luz. Então eles não veem. Então o Papa Francisco, nós os filhos da divina vontade, nós vemos a direção da luz que está brilhando no horizonte. E nós vemos luz no fim do túnel. Porque nós acreditamos nas palavras de Jesus. Nós ficamos fundamentados nessas notícias de Deus. E não ficamos atrás de notícias mundanas, olhando ao lado contrário da luz. Entenderam, gente? É muito sério isso, vocês entenderem o que acontece com esse povo que fica só falando bobagem na internet. Por mais provas que eles encontrem, não adianta, nada vai me convencer.
eles não conseguem me convencer, porque eu estou olhando para a luz e a luz está brilhando muito forte, está cada vez mais próxima. Esse ensinamento do Papa Francisco é particularmente digno de nota, porque ninguém pode negar a era da paz. Se as profecias da paz em Isaías se referem a um tempo que virá à Terra, não uma mera referência ao céu, e não apenas simbolicamente à era do cristianismo em geral, obviamente as profecias mais importantes de Isaías dizem respeito à vinda de Jesus e seus mistérios pascais. E, no entanto, é igualmente claro que bater em espadas em arados fala de algo que ainda não aconteceu e ainda deve acontecer na Terra. No entanto, os críticos da era negam que isso seja uma referência a um tempo na Terra, mas o Papa Francisco deixou claro que isso faz consulta a uma paz temporal, na parte sublinhada da citação acima. O Papa Francisco não perdeu o fôlego, lembrando aos ouvintes que podemos esperar por isso, que é possível, e se nós apostamos nisso e nos exortando a fazê-lo, se ele estivesse apenas referindo-se ao céu, onde nunca houve e nunca haverá armas, fato que ninguém desconhece. E em 2019, o Papa Francisco assinou uma declaração que diz em parte: em conclusão, nossa aspiração é que essa declaração possa ser uma testemunha da grandeza da fé em Deus, que une corações divididos e eleva a alma humana. É isso que esperamos e procuramos alcançar com o objetivo de encontrar uma paz universal que todos possam desfrutar nessa vida. Em um livro intitulado Pai Nosso, Reflexões sobre a Oração do Senhor, publicado no 5º aniversário de sua elevação ao papado, o Papa Francisco escreve: o reino de Deus está aqui, e ênfase no original, o reino de Deus virá. É o tesouro escondido no campo, é a pérola preciosa pela qual o comerciante vende tudo que tem. O reino de Deus é o bom trigo que cresce ao lado das ervas daninhas, e você deve lutar contra as ervas daninhas, conforme Mateus 13, 24, 40. O reino de Deus também é esperança. O reino de Deus está chegando agora, mas ao mesmo tempo ainda não chegou completamente. Foi assim que o reino de Deus já chegou. Então ele já chegou porque já chegou, mas não completamente. Jesus tomou carne, tornou-se homem como nós, caminha conosco e nos dá esperança para o nosso amanhã. Estou sempre com você até o fim dos tempos, conforme Mateus 28, 20. O reino de Deus é algo que nos pertence, ou melhor, é melhor pensar de outra maneira. Devemos nos permitir ser possuídos pela certeza de que ele veio. Esta é a verdadeira fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, há também a necessidade de lançar a âncora ali e de prender a corda, porque o reino ainda está chegando. Nós não possuímos a corda completamente, sempre há o risco dela escorregar de nossas mãos. Essa é a verdadeira esperança cristã. Essas duas ações são muito importantes, fé e esperança. Referências do Antigo Testamento. Então, é isso. A gente já leu a parte do Papa Francisco, né? Aí vamos agora para referências do Antigo Testamento. Aí a gente faz outro vídeo para isso, amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor, na misericórdia de um Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você.